Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Cleo Luciti e agora nós vamos iniciar o nosso quadro Cleo Responde as perguntas que vocês me enviaram durante essa semana lá no Instagram e que agora a gente vai ter esse momento de conversa e eu espero ajudá-los e esclarecer as dúvidas que vocês têm. E quem ainda não enviou dúvida e tem dúvida, pode mandar. Eu seleciono algumas delas e respondo durante a semana, tá bom? E a pergunta que chegou, ela é assim, uma pergunta bem legal, bem interessante. Olá, meu filho tem 9 anos, está no 4º ano do ensino fundamental e tem tido muita dificuldade em compreender os conteúdos de português e matemática. Então, essa criança está com dificuldade em português e matemática. Ele já sabe ler e escrever, mas parece se distrair fácil e não consegue acompanhar o ritmo da turma. Eu vi que você trabalha com materiais adaptados e mentoria. Você acredita que esses recursos podem ajudar mesmo sem um diagnóstico fechado? E como funcionaria nesse caso? Então vamos lá. Sua criança no 4º ano com dificuldade, tanto em matemática como em português. Eu não sei exatamente qual é a dificuldade, né? Nessas duas disciplinas, nessas duas áreas do conhecimento, mas é fato que não está acompanhando a turma, então isso está gerando uma preocupação para você. Os materiais que eu faço, que eu tenho de 1º ao 5º ano, adaptados, eles servem sim para você. Mesmo que ainda não haja um diagnóstico fechado, ou que você não tenha ido investigar por que ele tem essa dificuldade, esse material é feito exatamente para crianças que apresentam essas dificuldades. Agora, o que precisa saber é qual é o nível dessa dificuldade para saber qual seria a apostila que eu tenho mais indicada. Eu tenho as apostilas de 1º ao 5º ano de português e de matemática. Português com diversos tipos de textos mais estudados ao longo destes anos, né? Então, tem texto informativo, texto instrucional, conto, fábula, parlenda, texto científico. Então, tem esses vários tipos de texto na apostila e exercícios sobre esses textos. E aí, como é que ela funciona? Ela está seriada, então eu tenho de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, considerando esses níveis educacionais. Agora, o que a gente precisa saber? Qual é o nível de dificuldade que o seu filho tem, para ver se a apostila do 4º, ela é adequada mesmo para ele. Se ele vai conseguir dar conta, ou se de repente a gente vai precisar pegar uma apostila do 3º, que tem os mesmos tipos de texto, só que textos diferentes, mas as adaptações, elas são relativamente as mesmas. Então, eu faço adaptações que vão facilitar a aprendizagem dessa criança. De que modo que elas acontecem, né? Então, a gente tem informações visuais, como cores, imagens, espaçamento da letra, espaçamento das linhas, né, a formatação do próprio texto, tanto na matemática como na língua portuguesa. São perguntas mais objetivas, quando a gente tem alternativas, não são muitas, para não criar tanta distração. Então, é um material que é preparado para ser utilizado por crianças que têm dificuldade, independente, como eu já falei, se ela tem laudo ou não. Porque o que a gente tem que entender? A neurociência, ela nos fala que o cérebro, ele aprende por meio de repetição, de motivação e de estímulos. Então, quando eu trago um material diferenciado para essas crianças, seja com laudo ou sem laudo, o que eu quero? É que ela tenha acesso ao mesmo conteúdo, só que com estratégias diferentes, com materiais preparados para ela, que sejam acessíveis à maneira como ela processa a informação, a maneira como ela entende as atividades que estão sendo oferecidas para ela. Então, se na turma um texto ele pode ser feito inteiro, um texto de 5 parágrafos inteiro, corrido, e as crianças entendem, então para o seu filho, vamos imaginar que seja essa dificuldade, textos grandes. Então a gente vai fazer um texto reduzido, do mesmo assunto, ao invés de fazer perguntas que ela tem que fazer respostas longas, escritas, a gente faz perguntas mais adaptadas, a gente separa esse texto em partes, a gente usa cores. Então, tudo isso para quê? Para motivar, para incentivar. Tem vários textos, tem 2 tipos de texto, né, de cada tipologia, para que ela possa exercitar. Então, tudo isso a gente faz para
facilitar, tá bom? E esse tipo de material, ela evita distração, evita desinteresse e até frustração. Por quê? Porque ele vai conduzindo a criança ao acerto. Crianças que têm dificuldade de aprendizagem, elas precisam ter uma experiência de sucesso na atividade que ela faz para ela se automotivar, para ela ver que ela é capaz, entende? E a mentoria, como é que funciona? Eu trabalho com os pais, fazendo as orientações, ajustando a rotina, explicando como é que se comporta na hora da tarefa, como é que esse ambiente tem que estar organizado para ele estudar. E a tutoria eu vou acompanhando junto a criança na execução das tarefas dessas atividades adaptadas. Eu espero que eu tenha te respondido. E se ainda ficou alguma dúvida, me chama de novo e aí a gente conversa no privado, tá bom? Segunda pergunta, hoje eu vou trazer só 2 perguntas, porque foram perguntas bem longas, né, de bastante explicação. A segunda eu tenho uma filha de 6 anos e estou com dificuldade de estabelecer limites em casa. Ela faz birra, se recusa a seguir as rotinas e quer sempre decidir tudo sozinha. Eu tento ser firme, mas acabo cedendo ou gritando. É um problema. Vi que você tem um curso sobre como educar sem perder o controle. Você acha que ele pode me ajudar, mesmo com uma criança pequena? Ou eu aprenderia de diferentes formas o que eu já tento fazer? Então, o que a gente tem aqui nesse curso? Esse curso você vai aprender, sim, entender por que a sua criança tem esses episódios de birra, né, como você falou, de birra, de querer não seguir a rotina e querer fazer tudo sozinho. Então, a gente vai entender, durante o curso, você vai entender por que ela tem esses comportamentos, considerando a idade que ela tem. Nessa idade, já não era para estar fazendo tanta birra. A questão da autonomia, a gente pode reorganizar essa autonomia, né? A questão de não querer seguir a rotina, a gente tem que pegar e investigar por que ela não quer seguir a rotina. Como é que essa rotina está estruturada? Como é que ela é supervisionada? Como é que ela é acompanhada? Então, a gente tem que verificar essas coisas. O curso vai ajudar? Com certeza vai ajudar e vai ajudar muito. Porque é para mães que têm crianças pequenas e que têm adolescentes. E por que ela vai ajudar? Porque a gente vai entender como é que essas crianças se comportam, por que elas se comportam dessa maneira. A gente vai analisar como é que você se comporta, porque você disse para mim que você já está até gritando com ela, para que ela faça as coisas que você quer. Então, por que você está perdendo o controle? Você consegue identificar quais são os gatilhos? Então, no curso a gente explica tudo isso, né? Então, você vai aprender a educar com disciplina e com respeito. Você vai começar a entender o que você faz que desencadeia esse comportamento nela. Você vai começar a entender em que situações que ela fica estressada desse jeito e reage dessa forma. E qual que é o diferencial do meu curso em relação a outros cursos oferecidos, a e-books que são oferecidos também. É porque a gente não dá fórmula mágica. Eu não vou ensinar você como é que você faz uma rotina. Eu não vou ensinar você como é que você vai organizar, o que você vai falar para sua filha para ela fazer as coisas que você determina, para ela não fazer birra com você e para ela não ser tão... Eu não posso fazer isso, sabe por quê? Porque cada família tem uma rotina não, tem valores, tem princípios, tem uma cultura própria, tem um jeito de funcionar. O que o meu curso vai apontar para você é alguns princípios que são inegociáveis, alguns valores que são inegociáveis na educação de uma criança. E para isso eu uso 2 fontes de conhecimento. Eu uso o conhecimento bíblico e eu uso o conhecimento neurocientífico. E durante esse curso eu vou apontando desses 2 lugares de conhecimento, dessas 2 fontes de conhecimento, a relação delas com o comportamento infantil e com o comportamento dos pais. E a gente vai fazendo uma relação das duas, como elas duas caminham muito bem. Então, é isso que eu faço no meu curso. Então, eu ajudo você a organizar a sua rotina a partir da sua realidade. Mas como é que eu faço isso? Eu faço isso mostrando para você alguns aspectos da sua família, da sua casa, do seu dia a dia, que você precisa olhar para ver como é que isso está refletindo no comportamento da sua criança. Entendeu? Outra coisa que eu explico é o que são limites
E como é que você vai estabelecendo esses limites e praticando esses limites durante todos os dias. E uma outra coisa que eu faço bastante, que eu valorizo muito, é a construção do vínculo que você já tem, mas que de repente precisa ser fortalecido, precisa ser reorganizado com a sua filha, porque a partir desse vínculo é que vai gerar uma série de outros comportamentos e benefícios que a gente vai colher. Então a gente vai analisar isso, entendeu? Agora, quando você aprende a entender como é que você funciona, quando você começa a se comunicar com clareza, quando você estabelece uma linha de comunicação em que você acolhe aquele comportamento que a sua filha tem e que ela não está conseguindo expressar com palavras, sem a birra, sem o grito, sem a desobediência, quando você descobre esses elementos, que você começa a aprender a lidar com eles, o comportamento da criança ela vai mudando. Então é isso que no meu curso eu ensino. Então se você quiser, venha, faça o curso. Ele vai ser lançado agora no dia 21. São 5 aulas gravadas. Eu entrego essas aulas dia a dia. Então durante a semana, cada dia será liberada uma aula para você. E depois nós vamos marcar uma aula ao vivo em que você vai trazer as suas dúvidas para eu poder responder e para eu poder te orientar. E além disso, você vai receber um e-book com algumas informações, mais informações além das informações que vocês já tiveram nas aulas. E também vai receber todos os PowerPoints em PDF para que você possa ler e reler em outros momentos, tá bom? E se ainda assim precisar de ajuda, você pode entrar em contato comigo no privado e a gente pode falar tanto da mentoria como a gente pode falar da tutoria para a gente dar uma organizada aí na rotina, no dia a dia de vocês, tá bom? Eu espero ter respondido as dúvidas de vocês, foi um prazer muito grande e a semana que vem nós voltamos com mais um Cleo Responde. Tchau!